Me chamo Ariane Evaristo, sou fisioterapeuta homeopata, terapeuta holística, professora universitária e palestrante. Atualmente resido no município de Lages, Santa Catarina. E primeiramente eu gostaria de agradecer por estar participando desse segundo simpósio da autocura, saúde e qualidade de vida. Hoje eu trago como tema para conversarmos sobre inteligência quântica. Mas antes de adentrarmos em si nesse tema, precisamos entender alguns princípios básicos. O primeiro dele, que existe átomo. E o segundo, que tudo é átomo. Essa minúscula partícula, ela compõe, ela move todo o nosso meio. Move todas as forças mecânicas da natureza. E ela vai muito mais além do que a física tradicional traz, como um sistema energético envolto por elétrons. Tudo é átomo. A cadeira que eu estou sentada, o meu corpo, tudo é átomo. Para termos uma ideia, é a união dos átomos que formam as moléculas. É a união dessas moléculas que formam as células. É a união desses grupos celulares que formam os nossos tecidos. É a união desses tecidos que formam os nossos órgãos. É a união desses órgãos que formam os nossos sistemas, sistema urinário, entre outros. E é a união desses sistemas que formam o nosso organismo e o ser humano como nós o conhecemos. Então, tudo é átomo. Já se sabe que não existe mais aquele espaço chamado vácuo, um espaço que não tenha nada. Já se sabe que existe sim algo, só não sabemos como acessá-lo exatamente. Então, aquele espaço até então chamado de vácuo, que agora é chamado de matéria ou energia escura, ele compõe todo o nosso universo. E 96% do átomo é composto por essa matéria ou energia escura. Então, tudo é átomo, tudo é onda. Se tudo é átomo e onda, nós somos seres vibracionais. E o que modifica é o nosso padrão vibracional. Essa cadeira ela se encontra num movimento tão lento, num padrão vibracional tão baixo, que eu não consigo visualizar a olho nu esse movimento. E ele acaba se, vamos dizer, consolidando e se tornando o que a gente considera como matéria. Assim como tem situações que o padrão vibracional é tão alto que a gente não visualiza nem nada dele, só conseguimos sentir. Então já se sabe que quanto maior a frequência de vibração dessa onda, maior é a energia de cada quanto que ele carrega. Então somos seres vibracionais, tudo é átomo, tudo é onda e tudo é partícula ao mesmo tempo. Ou seja, é uma conexão perfeita, uma sincronicidade maravilhosa. E quando começamos a entender que tudo está conectado, eu entendo que o que eu faço não interfere somente a mim, mas também ao outro, de forma consciente ou inconsciente, sabendo ou não, ele vai receber essa interferência. Então, quando começamos a entender um pouquinho isso, começamos a entender a inteligência quântica. E quando eu entendo que tudo está conectado e o que eu faço interfere não somente a mim, mas ao outro, eu começo a entender que eu não modifico ninguém, eu não mudo ninguém. Quantas vezes nós queremos mudar os outros, mas nós não mudamos ninguém. O que conseguimos fazer é mudar a nós mesmos e por ressonância, assim se o outro desejar, conseguimos modificar. Porque também tem a questão do livre-arbítrio, da escolha desse outro. Quantas vezes várias pessoas somem da nossa vida e a gente nem sabe o porquê. Não aconteceu nada, não fizemos nada, pelo menos que saiba, e a pessoa some. Claro, existem outras ideologias, existem outros
motivos relacionados que não entram nessa palestra aqui, nesse tema. Mas um desses motivos é a questão do padrão vibracional ser diferente. Então, o que conseguimos fazer é melhorar a nós, elevar o nosso padrão vibracional, e se o outro assim desejar, porque ele vai perceber e ele vai dizer, nossa, como você está diferente, né? Como tá bom estar ao teu lado, e ele vai querer também elevar o seu padrão vibracional por gostar daquilo que ele sente. Então, dessa forma, nós conseguimos, e consecutivamente, isso mostra como a gente interfere de forma consciente ou inconsciente, todos, não somente o individual, né, só assim. Então, precisamos nos conhecer, precisamos começar a realizar essa reforma íntima, o autoconhecimento, porque a partir do momento que a gente se conhece, que nós conseguimos aceitar e realizar o nosso papel aqui no planeta de co-criadores. Nós temos um potencial, cada um de nós temos um potencial magnífico dentro de cada um, mas muitas vezes nós não sabemos como acessá-lo e a ignoramos. Precisamos saber que a nossa mente, ela trabalha através de uma energia elétrica, nossa emoção através de uma energia eletromagnética, ou seja, energia e emoção junto. Que um átomo ele pode vibrar em torno de 15 trilhões de vezes por segundo, 12 a 20 hertz vezes por segundo, que a gente recebe 11 bilhões de bits de informações na nossa mente, mas que a gente só capta 40 bits. Então, desses 11 bilhões, captamos 40. Só que isso não captamos esses 40 bits na nossa parte consciente, né? Não quer dizer que esses outros não esteja ressoando dentro de nós, lá na nossa parte inconsciente, do subconsciente, né? Então, a gente só direciona esses 40 bits para o que a gente acredita ser importante naquele momento. Um exemplo, vai escolher o nome de um filho. Nunca ouviu o nome Maciel, então decidiu colocar esse nome. E de repente começa a ver esse nome em todos os cantos. Liga a TV, o ator tem esse nome. Vai no vizinho, descobre que tem alguém da família tem esse nome. Ou uma gestante, né? Quando descobre que está esperando lá o bebê, então não via nenhuma gestante. A partir do momento que sabe que está grávida, começa a ver gestante em todos os cantos, assuntos sobre bebês, sobre gestação. Então, é onde a gente direciona a nossa atenção. Não quer dizer que aquelas informações não estavam ali. A gente simplesmente priorizou o que era mais importante naquele momento. Então, precisamos parar mais, sair mais do nosso nível de pensamento para aumentar o nosso padrão de vibração. A meditação é uma dos métodos que a maioria das pessoas utilizam para alcançar isso. Tem uma frase de Albert Einstein que eu gosto muito, que ele fala que nós não podemos resolver um problema com o mesmo estado mental que o criou. E é uma pura verdade isso. Para resolvermos um problema, precisamos sair daquele padrão que o criou. Precisamos elevar esse padrão para melhorar o anterior. A física quântica ainda traz sobre os quarks, né, que é uma partícula ainda menor do que o próprio átomo, lá encontrado lá no próton, onde esses quarks, né, ao serem visualizados, eles não tinham uma imagem concreta, eles modificavam. Então isso nos traz mais informações de que a gente pode sim cocriar o que nós desejamos. Muitas vezes a gente assume esse papel sem perceber. Vou dar um exemplo. Teve uma época na minha vida onde eu não conhecia nada sobre física quântica, não conhecia ainda muito a fundo as terapias holísticas, onde eu gostava muito
Foi logo que saiu ali o C3. Eu gostava muito daquele carro. E só que na época eu não tinha condição de comprá-lo. Mas um dia passou o C3 por mim e eu olhei para ele e disse: eu vou ter esse carro. E joguei pro universo, não fiquei pensando nele, como é que eu vou ter, como não sei o que. Eu acreditei que eu iria ter no momento certo. E pronto. Passou algum tempo ali, o universo me trouxe pessoas que bateram na minha porta e me fizeram uma proposta de conseguir um C3 muito mais abaixo do que a FIP dele, um carro em ótimo estado. Então, isso mostra como a gente faz em vários momentos da nossa vida essas situações, mas não percebemos. O que eu fiz ali foi momentaneamente aceitar esse papel de co-criador, né? Aceitar a capacidade interna que havia dentro de mim. Eu colapsei aquela ideia porque eu não duvidei. Um dos problemas para não acontecer o que nós desejamos é a questão da dúvida, porque a gente acredita, mas logo já duvida. Por que a gente duvida? Porque a gente não sabe o nosso propósito, a gente não sabe a nossa missão de vida. Resumindo, a gente não se conhece. Por isso, a importância do autoconhecimento da reforma íntima. Porque a partir do momento que a gente se autoconhece, a gente não precisa ter dúvida. A gente acredita. E a partir do momento que eu acredito fielmente e eu gero junto o meu pensamento com a minha emoção, eu colapso. Eu gero aquele momento onde eu vou fazer com que a sincronicidade atue. Então, situações, o universo ele vai trazer pessoas, vai trazer situações que vão fazer com que aquilo aconteça. O problema é que a maioria das pessoas estão no imediatismo, né? As pessoas não querem mais pensar, elas querem coisas prontas, né? Então, muitas vezes a gente escuta várias coisas, não vai ver se é realmente verídico aquilo, já vai repassando, né? Não quer pensar se aquilo é verdade ou não. A gente quer muitas coisas tudo muito pronto, né? A gente tá com preguiça de pensar. E isso precisa ser mudado, né? Se a gente não está encontrando a resposta, a gente não precisa se desesperar. A gente precisa começar a fazer perguntas. Porque a partir do momento que fazemos perguntas, nós começamos a gerar respostas. E deixar que essa sincronicidade, né, essa conexão, permita que traga até nós, através de algo, através de alguma pessoa, essa resposta, né, essa solução. Porque, na verdade, todas as respostas estão disponíveis dentro de nós, né? Todas as respostas estão dentro de nós. A gente só precisa sair, como eu falei, daquele nível de pensamento e nos olharmos mais, né? Porque quando a gente faz uma pergunta, a gente prepara o nosso inconsciente a procurar aquela resposta. O nosso inconsciente ele está conectado com a nossa matriz divina, com a nossa consciência coletiva, ou seja, ele sabe a resposta de tudo. E ele vai trazer para ti, né? Seja através de você mesmo ou de alguma situação que vai fazer despertar essa tua percepção da resposta que está em ti, né? Precisamos entender também que mente e cérebro são coisas diferentes, né? O cérebro é como se fosse a máquina que recebe o comando da mente. Precisamos entender que o nosso corpo ele possui níveis. Nível físico, nível emocional, nível mental, nível energético ou sensação. Eu coloquei aqui num quadrinho, vou pegar aqui para vocês visualizarem melhor. Acabou ficando um pouquinho pequeno. Então, aqui eu consigo visualizar os
meus 4 estados: físico, emocional, mental, de energético, ou consciência maior, consciência plena, né? Onde é na minha consciência plena, ou consciência maior, energético, que eu vou ter os meus padrões de vibração, o foco. A parte mental, o executor, a parte emocional, o sensorial, aquele que capta, e o nosso físico, o sentimento, a ação em si. Porque quando esses dois se unem, eu tenho a concretização, a ação em si, né? Então, todo o processo, ele é um processo de dentro para fora, né? O que está escrito aqui é de dentro para fora. Você sabe quem é a partir do momento que você eleva, você trabalha com essa vibração, e você não sabe quem é, né? Gerando dúvidas quando você está nessa questão material, né? Preso nessa matéria. Então, precisamos saber que temos esses níveis. Precisamos ainda saber que todo adoecimento do nosso corpo, né, ele está correlacionado com esses níveis. Eu gosto de dizer que os estágios de adoecimento são o nosso mal sentir, mal pensar e mal agir. A doença somos nós que criamos. Se somos nós que criamos através do nosso mal sentir, mal pensar, mal agir, nós também podemos retirá-la. Então, tudo inicia nesse mal sentir, uma decepção amorosa, um abandono, depois vai para um mal pensar, começa lá uma vingança, uma raiva, uma insegurança, depois vai para o mal agir, que é o descontrole emocional, a doença. Quantas vezes vemos pessoas indo até os consultórios, aos médicos, fazendo diversos exames e não aparece nada nos exames. A saúde está perfeita segundo os exames, mas a pessoa sente que não está bem. Ela está nesse estado do mal sentir, do mal pensar, ainda não se concretizou na matéria aquela doença. Então, a saúde é um estado de transição, é um processo contínuo em equilíbrio dinâmico. E nós precisamos nos perguntar se somos o que somos ou somos o que fizeram de nós. Porque muitas vezes a gente não sabe quem realmente a gente é. Nós somos envoltos por diversas crenças limitantes, por questões culturais. Desde pequenos, o fulano diz quem você é, você chega na escola, você já é dito, esse é mais quieto, esse é mais falante, esse é mais inteligente, enfim, né? Você chega em casa, a mesma coisa, você vai no vizinho, mesma coisa. Então nós temos esse costume já desde pequenos, já irmos falando fulano X, fulano Y, é aquilo, enfim. E vamos crescendo ouvindo aquilo. E acreditando que somos aquilo. Mas realmente, será que somos isso? O que a gente acredita que é o que nós sabemos que somos, ou é o que a gente acredita que é porque o outro nos falou que era? Então precisamos começar a pensar nisso, né? Precisamos pensar o que nós queremos, né? Quem somos e o que queremos. Muitas vezes as pessoas dizem, o que nós queremos? Prosperidade. Prosperidade é muito mais amplo, né? Não é só aquela questão do financeiro, do dinheiro, do iate, de um carro, da matéria, de uma roupa, joia, né? Até porque essa questão do dinheiro também tem uma crença bem limitante aí, né? Que o dinheiro é sujo, sendo que ele não é. Mas isso fica para uma outra oportunidade para conversarmos. A prosperidade, ela vai muito mais além né? Ela vai numa questão de qualidade de vida.
Então, precisamos começar a fazer essas perguntas para nós, né? O que define o que teremos ou não teremos é através de nós. É quem está no comando, somos nós. O que define o que teremos ou não teremos é o nosso padrão de vibração, que nós comandamos. Então, como aumentar esse padrão de vibração? A meditação, como eu falei, é uma delas, mas começar a praticar o perdão, a gratidão, mas principalmente o amor. Isso auxilia e muito para aumentar esse padrão vibracional. Os antigos egípcios, né, falavam de toda essa situação lidando com os medos, né? Então, para a gente adentrar aqui também na questão de autoconhecimento, é interessante falarmos das questões dos medos, né? Os antigos egípcios, eles acreditavam que o medo era resultado de uma mente que sai do tempo presente, né, e se projeta para o futuro. Então, naquela época, para ser o sacerdote, precisava ter um treino. E eles passavam através de 4 testes, né, onde eles enfrentavam os 4 medos da humanidade. Então, a medicina tradicional egípcia, ela acredita que existe 4 medos principais, né, os 4 medos da humanidade, onde todos os outros medos vão se encaixar em um desses 4. Que é o medo do abandono, o medo da perda, né, de perder, o medo de enfrentar e o medo da morte. Né, o medo do abandono está relacionado à questão da rejeição. Quantas vezes temos medo, às vezes, de falar em público, né? Por causa dessa questão de rejeição, está ligado ao medo do abandono. E sem falar que esse medo é um dos medos que geralmente nascemos com ele, dependendo como é realizado a separação do feto e da mãe na hora do parto. Tem também o medo da perda, né, ligado muito ao ego, a questão da posse, né, a ilusão da posse. Muitas vezes ficamos em relacionamentos abusivos por medo da perda, seja ela material ou pessoal, né, de perder a pessoa em si. O medo de enfrentar, né, o medo de enfrentar o desconhecido. Quantas vezes algumas pessoas começam um tratamento, seja, sei lá, uma sessão de psicologia, uma sessão com um terapeuta, e quando começam a entender e a ter que enfrentar o que tem dentro de si, param, não aparecem mais na sessão. Medo de enfrentar, né? E o medo da morte. Então, esses são os principais medos considerados segundo os egípcios da humanidade, né? O medo em si, ele é uma reação natural do organismo, diante de uma ameaça real ou imaginária, um instinto de preservação. Ele é importante para nós, mas ele precisa estar em equilíbrio. Eu brinco que até a água em excesso nos afoga. Então, tudo que é demais e tudo que é de menos vai nos atrapalhar, né? E como a gente reconhecer se tem o medo do abandono, por exemplo? Quando a gente está com dificuldade de se afastar de alguém, mesmo que essa pessoa nos faça mal, né? Quando a gente, por exemplo, acredita que se afastar de alguém, a nossa vida vai acabar ali. Quantos sofrem algum abandono traumático na infância, na adolescência e na fase adulta, ficam com esse receio de ser abandonados, né? Muitas vezes, em relacionamentos, o rapaz liga para a moça e diz: eu preciso conversar com você, mas não é nada a ver com o término, mas a moça, aquilo já dá um play lá naquele trauma, naquele medo do abandono, e quando ela abre a porta para ele, já joga mala, já joga roupa, já joga tudo ali para fora, né? Porque na mente delas, se eu vou ser abandonada, é melhor eu deixar ele antes, porque daí eu não vou gerar um sentimento de abandono, né? Porque fui eu que deixei, não ele.
né? Sendo um pouco contraditório, né? Mas é o que vai se passar na mente dessa pessoa. Então, o medo do abandono é um dos mais fortes ali, presente no nosso meio, né? E isso faz com que, esses medos em desequilíbrio faz com que diminua a nossa força vital, esse padrão vibracional nosso, né? Precisamos cuidar do medo de nós mesmos, né? O medo dos nossos pensamentos, das nossas ações, porque não são os outros que vão nos prejudicar ou machucar, somos nós mesmos, porque somos nós que permitimos, né? Então, o seu mundo é seu reflexo. O único que pode te machucar é você mesmo. Eu gosto de dizer que é muito da lente que estamos usando, né? Depende o óculos e a lente que tu tá usando. É que nem aquela história do elefante, né? Depende para onde e como está olhando. Se eu estiver olhando de frente pro elefante, eu vou dizer que eu estou vendo 2 olhos, uma tromba, enfim, né? Vou descrever 2 orelhas. Se eu estiver olhando de lado pro elefante, eu vou descrever 2 pernas, um corpo. Se eu estiver na traseira, atrás do elefante, vou dizer um rabo. Então, cada um vai ter uma visão diferente, porém do mesmo elefante, né? Então, depende da lente que você está usando. Muitas vezes achamos que, nossa, o mundo está horrível, é só desgraça que acontece, só coisa ruim, enfim, né? Dá uma parada, olha o que você, como você está vivendo. Está assistindo muito jornal que é só tragédia, muita TV, porque o que você assiste, o que você escuta, mexe nesse padrão vibracional seu. Então, olhe para o que você está assistindo, olhe para o que você está escutando, né? Escute coisas que sejam agradáveis, que não atraiam a tristeza, o negativismo, assim como assistir, né? Filmes, enfim, né? Então, o medo, ele é resultado de uma mente que sai do presente. Ou seja, quando estamos presos no passado ou presos no futuro, primeiro que não tem como ter futuro se você não agir no agora, né? Que o nome mesmo já diz, é um presente. Então, pegue esse presente, abra ele e viva ele. Porque se não viver o seu presente, não vai ter futuro. E se você ficar no passado, você vai começar a ter síndromes, síndrome do pânico, ansiedade, né? O futuro também gera muito mais ansiedade do que o passado, porque daí você fica sempre naquela ansiedade de que vai acontecer, mas nunca acontece, começa a gerar expectativas, que aliás, expectativas não é uma coisa muito legal, né? Porque você cria uma realidade em cima de algo que não é, né? Daí depois quando você visualiza aquilo, você acaba se decepcionando. Então, aqui fica algumas perguntas para vocês, de quem quer mudar e de quem vai mudar, porque são coisas diferentes. Eu querer mudar e eu ir mudar são coisas diferentes. Então, quem quer mudar e quem vai mudar, né? Porque tudo é sua criação, né? Tudo é você que cria. Se você quiser resultado prático, resultado imediato, você tem uma resposta, assim como um mais tardio. Tudo é sua criação, tudo são questões de escolhas, né? É aquilo, tudo que você planta, você colhe. Então o mundo, ele precisa de mais e mais pessoas que aumentem seu nível de consciência, porque a máquina somos nós, segundo como fala Louise Miller, né? A máquina somos nós. Então precisamos estar em equilíbrio com nossa espiritualidade, consigo mesmo e com as coisas, as pessoas. É um triângulo, né? Onde está lá o topo, a espiritualidade, ali numa ponta consigo e na outra as coisas, as pessoas, o ambiente. Você precisa estar em harmonia com esses 3 itens. E ao estar em harmonia com esses 3 itens,
você eleva também seu padrão. Eu sei que pode parecer difícil estar em equilíbrio, né, nesses 3 itens, mas não é impossível. E ao estar em equilíbrio, né, os nossos órgãos também vão gerar uma vibração, uma onda, uma energia favorável para nós. Ou seja, nós vamos ter mais saúde, porque cada órgão do nosso corpo também tem uma vibração, tem uma onda, uma energia, né? Se nós entrarmos numa tristeza profunda, o nosso pulmão vai ser atingido, né? Você vai ter algum problema de pulmão, porque o pulmão é responsável pela tristeza profunda. Assim como o fígado com a raiva, né? O pâncreas com alegria, pessoas que têm aí diabetes, se perguntem qual foi o momento da vida de vocês que vocês perderam a alegria de viver. Porque quando a gente começa a ter doenças severas, significa que a gente cansou, é um suicídio, né? A gente quer ir, mas não sabe como, daí começa a gerar as doenças, porque daí não sou eu, não é eu que estou me matando, né? Sendo que, na verdade, a doença quem cria somos nós. Então, é uma mentira que criamos na nossa mente para que a gente ache que está mais leve, né? Então, primeiro, se conheça. Segundo, a partir do momento que você identifica as suas questões que devem ser trabalhadas, aceite. E depois, em si, comece a trabalhar e a agir e a escolher o caminho que te faz brilhar os olhos, né? O que a sua alma realmente te pede, porque o mundo é um quebra-cabeça, onde cada um de nós somos uma peça. E muitas vezes nós admiramos uma pessoa e queremos ser igual àquela pessoa, né? Mas aquela pessoa que a gente admira, ela é tão admirável porque ela encontrou no seu quebra-cabeça o seu espaço, o seu lugar exato. Então ela brilha. A gente nunca vai conseguir ser igual àquela pessoa, porque uma peça de centro não pode ser uma peça de canto e vice-versa. Então, quando nós encontrarmos o nosso verdadeiro caminho, encontrar o que faz os nossos olhos brilharem, as coisas começam a fluir. E como a gente faz isso? Aprendendo essa questão de assumir o nosso papel como co-criadores, de trabalhar a nossa mente, na verdade de sair um pouco do nível de pensamento, né? E começar a entender como nós funcionamos. A gente precisa perceber os nossos sentidos. E eu não digo só os 5 sentidos, paladar, olfato, entre outros, mas eu digo também a nossa intuição, o nosso pensamento, o nosso sentimento. Porque lembrem, quando o nosso pensamento se une com o sentimento, ali a emoção, a nossa parte mental, com o nosso nível mental, junto com o nosso nível emocional, nós vamos co-criar, né? Se não houver a dúvida, senão ele é quebrado, né? O que é a dúvida? É aquilo ali, vamos pegar o exemplo do carro. Eu quero o carro X, mas fica olhando na janela se o carro está ali, você está duvidando, né? Então solte, né? Entender o nosso ego também é importante, entender que ele faz parte de nós e que ele é importante também, e ele precisa estar em equilíbrio. Aceitar a nossa sombra, porque dentro de cada um de nós existe uma estrela, e essa estrela também tem uma sombra. E você precisa saber qual é o tamanho dessa sombra e o que é essa sombra. E eu digo, o mais difícil não é descobrir qual é a sua sombra, é você aceitar o que é a sua sombra. Porque você só pode tratar algo quando você aceitar que ele está dentro de você. Aceitar, sei lá, que tu tem uma mágoa, aceitar que tu não perdoou, aceitar que tu tem ciúmes, inveja, enfim. Muitas vezes aceitar que o que é a sombra é o processo mais difícil. Então precisamos começar a criar uma percepção maior, sermos pessoas mais vigilantes,
Não ser aquela pessoa que fecha a porta e tem que voltar para verificar se a porta foi fechada, né? Porque quando você fecha a porta e você volta para verificar se a porta é fechada ou se desligou mesmo o ferro, você não estava presente ali. Você não estava com a sua percepção ativa, né? Então precisamos começar a trabalhar isso. Precisamos começar a treinar, a redescobrir e a deixar a vir à tona a nossa essência, que é o amor. Né? A nossa essência é amor. E quando não sabemos de fato quem somos, geramos sensações como o medo que comentamos, porque não sabemos a nossa força, o nosso poder. A gente é que nem um iceberg, né? Só tem aquela pontinha lá aparecendo, a nossa parte consciente, mas tem uma imensidão lá para baixo para ser descoberto, né? Então descubra a sua essência, que é o amor, e comece a trabalhar essas questões, né? A nossa mente, ele é feito que nem paraquedas, como dizem, né? Só funciona quando está aberta. Então, para a gente começar a aprender, nós precisamos começar a deixar a nossa mente mais aberta, exercitar mais a nossa humildade de reconhecer que não sabemos tudo. Tem uma historinha de um discípulo de Sócrates que aborda ele e pergunta, né, para o filósofo, né, da Grécia, o Sócrates, se ele era o filósofo mais sábio da Grécia. E Sócrates responde: devo ser mesmo, pois os outros imaginam saber o que não sabem, quando eu sei que nada sei. Né? Então todos nós podemos aprender algo novo a cada dia em nossa vida. Então vamos começar a aprender a utilizar essa inteligência a nosso favor, essa inteligência quântica, aumentando o nosso padrão vibracional e trabalhando essas questões, principalmente o medo, que nos faz travar muitas vezes. Então eu deixo aqui como recado, seja o tipo de pessoa que gostaria de conhecer, pois o que você atrai é o que você vibra em seu interior. Então, se as coisas não estão acontecendo do modo como você gostaria, pare, olhe o que você está vendo, o que você está escutando, quais são as pessoas que você está convivendo, que elas estão lhe falando e você está pegando como verdade, tá? Porque é exatamente isso, você atrai, né? Você é reflexo do que você vibra no seu interior. Né? Então, fica aqui a minha gratidão, muito obrigada. Caso alguém tenha interesse de conversar mais sobre esse assunto, inteligência quântica, ou outro assunto afim, ou queira também conhecer mais sobre o meu trabalho, principalmente como homeopata, também trabalho com outras técnicas da terapia holística, né, entre elas a meditação. Então, se alguém quiser conhecer, pode estar entrando em contato pelo telefone, o código 49 999 23 80 40. Vou repetir, código 49 999 23 80 40. Ou através do e-mail fisio.centrorenovar@gmail.com, fisio.centrorenovar@gmail.com. Então, minha gratidão e namastê!